Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas resoluções dos vestibulares militares, venho agora resolver com vocês a questão 2 do Colégio Naval da prova que aconteceu em 2019 do caderno amarelo. Questão essa que trabalhou função do segundo grau. Ele fala o seguinte: seja y igual a mx² mais m menos 1 que multiplica x, menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x, e com m pertencente ao conjunto dos números reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que o 1 está entre essas raízes, pergunta: a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é? Aí, o que nós temos? Antes de mais nada, peço aí que você tente resolver o exercício e aí depois você volta aqui para ver a solução. Beleza? Então, vamos lá. Bom, se você tentou resolver, beleza. Se você não tentou resolver, beleza também. Mas antes de mais nada, deixa seu like e vamos tentar entender aqui o que está por trás de um exercício como esse. Temos uma teoria lá de função do segundo grau, que é quando eu tenho um número real entre as raízes. E essa teoria ela é a seguinte. Por exemplo, se eu pegar aqui uma função do segundo grau, f de x igual a x² mais bx mais c. Essa função, digamos que ela tenha duas raízes. Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E aí eu peguei aqui, nos dois casos, o número entre as raízes, que é o que a gente tem. Observe aqui, nesse caso, que o coeficiente a é positivo e, nesse caso, o coeficiente a é o quê? Negativo. Observe agora o seguinte: essa função, como R1 e R2 são raízes, todos os valores que estão entre R1 e R2, o valor da função é negativo, porque está na parte de baixo. O que isso significa? O f do alfa é um número negativo. Já nesse caso, foi para cima, então o f do alfa é um número que? Positivo. Ou seja, independente da situação, sempre o a vezes o f do alfa sempre será um número que? Negativo. Por quê? Positivo com negativo dá negativo. Negativo com positivo também dá negativo. Então, é isso que a gente vai utilizar. Isto é, o coeficiente a vezes o f do número que está entre as raízes será sempre um número negativo. Essa foi a estratégia que eu utilizei aqui para resolver tal exercício. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Então, aqui, ó, por exemplo, o que acontece? Eu tenho lá o seguinte, é como se eu tivesse aqui o meu R1, o meu R2, o meu alfa é o número 1, que é o cara que está entre as raízes. Nesse caso aqui, o meu a seria o valor de m, né? Porque é o número que está multiplicando x ao quadrado. Vamos supor de princípio aqui que o m é um número maior que zero, tá bom? A gente vai utilizar isso aqui um pouquinho mais à frente. Como m é maior que zero e o f de 1, então m é maior que zero, então nós teríamos uma parábola com concavidade voltada para cima, consequentemente o f de 1 seria um número negativo, beleza? Não preciso saber qual é ele, mas ele é um número negativo. Então, m vezes o f de 1 é o que? É negativo. Então, m vezes... Quem é o f de 1? Basta eu pegar nessa expressão aqui e substituir o x por 1. Na hora que eu substituir o x por 1, aqui vai ficar m. Aí aqui vai ficar m menos 1 vezes 1, vai ficar m menos 1. Então, mais m menos 1 e aí menos este 16. Ok, então isso daqui eu já sei que é menor que zero. Então, no fim das contas, a gente vai precisar resolver uma inequação em m, que é justamente o que ele quer que a gente olhe, os valores de m. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu vou ter m mais m, vai ficar 2m, então a gente vai ter m vezes quem? 2m menos 17, que é 1 menos 16. Eu quero que isso seja o quê? Menor do que zero. Se você fizer a distributiva aqui, você vai chegar em quê? 2m ao quadrado menos 17m menos 17m, isso é menor que zero. Isso aqui, pessoal, é uma parábola na variável m, concavidade dela voltada para cima, porque o 2 aqui, então concavidade voltada para cima, beleza. As raízes é ou m igual a zero, tá bom? Então, as raízes aqui, ou m seria zero, ou 2m menos 17 igual a zero. Daqui, se você isolar o m, então você chega aqui, m é igual a 17 dividido por 2. Então, aqui a gente tem o quê? O 0 e o 17 dividido por 2. Não estou incluindo as raízes. Aqui, no caso, o que a gente tem? Como a concavidade é voltada para cima e eu quero os valores onde ela é negativa, então eu pego os caras aqui do meio. Então, o meu m tem que estar entre 0 e 17 sobre 2. Observe que não tem como o meu m ser negativo aqui. Por quê? Se o meu m for negativo, eu não conseguiria satisfazer essa condição de estar entre 0 e 17 sobre 2. Então, necessariamente aqui, o m tem que ser um número positivo.
Desse modo, pessoal, como eu quero soluções inteiras e entre 0 e 17 sobre 2, 17 sobre 2 é 8,5. Então significa que o meu m ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 é 8,5, como eu disse para vocês, então vai até o 8. E ele pede para você a soma desses valores. Então a gente precisaria encontrar a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Aqui você pode somar da maneira que você quiser, na raça, ou se você quiser usar a soma de PA, a gente pode fazer o seguinte, ó, a soma dos extremos é sempre a mesma. 1 mais 8 é igual a 9, ó, 2 mais 7 é igual a 9, então eu tenho sempre soma 9. Como aqui eu tenho 8 números e para somar eu estou usando 2, então 9 vezes o quê? 8 dividido por 2 dá 4, então 9 vezes 4, isso aqui dá um total de 36, e aí a gente finaliza e a resposta correta é a alternativa A. Bom, esse aqui é um exercício com grau de dificuldade bem puxado, porque não é habitual a gente utilizar este conceito, este conteúdo aqui a respeito. Se você tentou, conseguiu fazer por um outro caminho, diga aí qual foi a sua estratégia. Beleza? Então, pessoal, é isso. Deixa seu like, curta aí, comenta, compartilha, sabe que isso é importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!